em minha casa. Quantos já leram o Eu Vejo aqui da casa de oração, que é a nossa visão? Quantos já leram? Eu Vejo. E ali fala sobre o tabernáculo de Davi. Inclusive, na abertura do nosso vídeo, nós temos algumas pessoas que falam frases do Eu Vejo. E a frase que eu falo é que eu vejo o tabernáculo de Davi sendo restaurado e levantado novamente no nosso meio. E esse tema sobre a arca de Deus, ele vai ser recorrente aqui para nós. Porque é com essa presença que nós queremos caminhar, com a presença do Senhor. A presença de Deus, ela se manifestou de formas diferenciadas, de tempos em tempos. Para essa declaração aqui, a arca em minha casa, nós precisamos buscar um pouco da história dessa arca. E em 1073 a.C., 1073 anos antes de Cristo, a arca da aliança estava em Siló, lá na casa do profeta Eli, com seus filhos. Samuel já estava crescendo ali e vendo todo aquele ambiente. Houve um momento que uma batalha aconteceu em Israel. E eles, por decisão deles, não direcionados por Deus, eles levaram a arca para a frente da batalha. E isso está registrado em 1 Samuel 4, versículo 3 e 4. Vamos ler. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, disseram os anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Porque eles já estavam em batalha. Tragamos em Siló, de Siló, lá da casa de Eli, a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós. Essa arca era para estar no meio deles, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. E eles pensavam que a arca da aliança no meio deles iria trazer vitória. Mas a casa de Eli se corrompeu. Os filhos, eles foram aqueles que profanaram o sacrifício. Aquele povo estava distante de Deus e eles se viram no meio de uma guerra. Aí eles correm para buscar a arca. Vocês já viram alguma pessoa que só busca a Deus na hora do problema? Vocês já viram alguma pessoa que fica desesperada atrás das pessoas na hora de uma guerra? No meio de uma batalha, aí as pessoas começam a correr para a igreja, a buscar oração, manda recado nos grupos e pedem e querem ajuda. E quem sabe se a arca do Senhor estiver no nosso meio, vai acontecer vitória. Mas naquele momento, dentro daquele contexto, a arca de Deus não foi o que eles esperavam, porque a presença do Senhor, ela é muito santa. E houve naquele dia a maior matança, a maior, assim, foi o dia mais difícil e ruim para eles.
E eles ficaram tão entristecidos. E o profeta Eli, nesse tempo, ele tinha 98 anos. Para aquele tempo, gente, 98 anos não era muito. Porque eles viviam muitos anos. Só que chegou alguém correndo, esbaforido lá da guerra, da batalha. E ele já estava envelhecido. A palavra diz que as vistas dele já estavam escuras. E ele falou assim: o que foi? O que aconteceu? Aí aquele mensageiro diz: nós fomos derrotados, houve uma matança do nosso povo, e os seus filhos morreram no meio da batalha e levaram a arca. Nesse momento Eli assustou, caiu e morreu. Depois, gente, nós vamos ver o relato dessa família, que veio uma justiça de Deus tão forte sobre a casa de Eli, que nem a descendência dele iria permanecer. Depois a gente vê lá na frente uma nora tendo um filho, e esse filho se chama Icabode. Já se foi a glória de Deus. Uma nação, uma família, um sacerdote que perdeu a glória, e essa mulher então agora tem um filho, e todos os nomes tinham uma simbolização muito forte. E aí vem a fala: Icabode, a glória se foi. Que o Senhor faça nós então percebermos e entendermos o valor da arca de Deus. Em 1 Samuel capítulo 6, versículo 1 diz assim: a arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Nesse tempo de 7 meses que a arca foi tomada ali das mãos dos filhos de Eli, foi levada para a terra dos filisteus. Eles pegaram, sabe aqueles filmes da arca perdida? E eles olhavam e falavam: isso é um tesouro e a gente vai levar para nós. Quando a arca chegou na terra dos filisteus, houve peste, tumores e epidemia de ratos. E aí, 7 meses em destruição, em epidemias, em tumores, as pessoas adoecendo, as pessoas desesperadas. O que eles falaram? Vamos mandar de volta essa arca para Israel. E a arca estava lá no templo deles, e Dagon caía à noite. Eles levantavam de manhã e viam o ídolo deles caído. Eles iam lá, erguiam ele de novo. No outro dia eles chegavam, Dagon estava caído. Mesmo eles não respeitando a presença do Senhor e nem sabendo o valor daquela arca, estava ali uma expressão muito forte da glória de Deus, dizendo que não aceitaria outro Deus. E eles devolveram então essa arca para Israel. Quando a arca chegou em Israel, eles tiveram uma ação entre eles e decidiram algo. Nós vamos ler sobre isso, 1 Samuel 7, versículo 1 e 2. Então vieram os homens a Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, que era de uma família levita, no outeiro, e consagraram Eleazar, porque a arca não podia estar em qualquer lugar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, lá na casa de Abinadab. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. A arca causou uma situação grave nos filisteus, devolveram, e aí eles reuniram, e foi
unção e uma consagração de alguém, que era Eleazar, filho de Abinadab. Eles escolheram ele, ungiram ele para guardar a arca do Senhor. Deus não aprovou. Isso mostra para nós, como pastores, um perigo muito grande de sair ungindo pessoas porque a gente acha que ele vai dar conta de algo. Nós não queremos ungir ninguém com o nosso olhar material. Nós não queremos separar ninguém com um olhar carnal, porque aqui os anciãos decidiram, e olha que Samuel já estava movendo como profeta, e eles não respeitaram e não procuraram saber. E Deus não se agradou de Eleazar, mesmo sendo ungido e consagrado para guardar a arca. Deus não aprovou. Tem muita gente pensando que está no ministério, que está ungido, que isso e aquilo, e Deus está se agradando, e Deus não está aprovando aquela obra, aquele lugar. E nós temos que pedir misericórdia ao Senhor e dizer: Senhor, cuida de nós, tenha misericórdia, nos ajude. Você precisa compreender como essa igreja funciona. Nós somos uma igreja orgânica. A gente não distribui cargo para ninguém nesse lugar. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e você precisa dar frutos para o Senhor. O que te sustenta são os frutos. O Senhor, quando a gente chegar na presença dEle, você não vai chegar lá com patente de apóstolo, você não vai chegar com patente de pastor, patente de líder. Ah, eu ministrei, ah, eu fiz isso. Muito pelo contrário, muitos naquele dia vão dizer: em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome ministrei louvores. E o Senhor vai dizer: afasta de mim, porque eu não te conheço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então não é uma patente, não é um título. Amados, o que o Senhor, quando o Senhor nos ungiu a apóstolos, foi questão de responsabilidade maior. Nos levantar como generais nessa cidade com o selo dele para uma obra muito maior. Só que, porém, tem um detalhe: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Chegaremos na presença do Senhor e cada um vai prestar conta de si. Então nós vamos discernir o que é essa arca na minha casa. Abinadab era um levita, e nessa época Samuel tinha uma idade de 40 anos, e ele era o profeta de Israel. Mas foram esses homens e buscaram e consagraram o filho de Abinadab. E a presença da arca não foi bom, porque o Senhor não aprovou. Nada mudou naquele tempo. 20 anos. E tem mais 32 anos que não tem notícia da arca. E nada mudou naquela nação. Nada aconteceu naquela casa. E o povo chegou um momento que não aguentava mais sofrer com a frieza espiritual, com a sequidão, com o distanciamento de Deus, com problemas que eles estavam vivendo. Aí o povo novamente unge alguém: Saul, o rei Saul. E em 1 Samuel 10 fala que o profeta Samuel, aí já envolvido por uma pressão muito forte daquele povo, vai e unge Saul. Mas o profeta Samuel fala algo para Saul muito interessante. Ele diz assim: olha, vá e você vai encontrar um grupo de levitas que estão descendo de Betel, estão descendo do monte, e eles estarão com saltério, com harpas, eles estarão com instrumentos musicais, e eles vão descer de Betel com uma unção profética, e você vai encontrar com eles, e você será transformado em outro homem. E o Senhor deu chances a Saul para que ele não perdesse aquele reinado. Mas ele perdeu
o coração dele se corrompeu, ele se tornou soberbo, ele perseguiu Davi, e Deus que levantou Davi, um homem segundo o seu coração. Bem, agora chega o tempo do rei Davi. Ele foi ungido lá na casa dele, com os irmãos, com 18 anos de idade. Porém, ele foi ser reconhecido rei com 30 anos, ok? Com 30, quanto? 38? E o tempo passou, mas quando ele foi selado ali, a coroa veio sobre sua cabeça, o que Davi disse? Não governarei sem a presença. Porque nos dias de Saul, a arca não foi procurada. Vamos ler 1 Crônicas 13:3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. 1 Crônicas 3, a partir do versículo 7, diz assim: E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aio guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus, com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios, com tamborins e com símbolos e com trombetas. Eles estavam alegres. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu a Davi, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, lá no Monte Sião, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Vocês entendem? Davi agora vai governar e busca a arca, e aí ele fez do mesmo jeito que os filisteus fizeram, que levou no carro de boi. E ele foi lá e fez um carro novo e trouxe do mesmo jeito. No meio do caminho não deu certo, porque um boi tropeçou e a arca foi caindo, e Uzá foi segurar e morreu. Aquilo entristeceu profundamente Davi. E aí eles ficaram ali no meio do caminho, e o que eles vão fazer agora com essa arca? Não dá para levar ela para Israel, para Jerusalém. E agora? E ali tinha por perto a casa de Obed-edom, que era também da linhagem dos levitas, o geteu. Mas tinha vários outros, só que Obed-edom foi escolhido. E a arca foi parar nessa casa. Agora, nós chegamos aqui. A arca em minha casa. Lá em Obed-edom não teve efeito nenhum. Lá em Abinadab não teve efeito nenhum. Lá naquela família não provocou mudança e transformação. Agora, aqui na casa de Obed-edom, essa família respeitou a presença. E a presença de Deus gostou de estar naquela casa. E a chama azul acendeu lá dentro da casa de Obed-edom. Uou! Quantas casas existem aqui? Quantos? A presença de Deus vai com você
vive com você, isso quebra o espírito religioso. Isso quebra o espírito de campanha. Vai para a igreja porque é lá. Não, a gente vem para a igreja porque a gente ama estar em comunhão com os irmãos. Só por isso. A gente vem para a igreja porque a gente ama estar em comunhão uns com os outros. Aqui a gente se alimenta, aqui a gente se fortalece, aqui a gente é renovado. Aqui tem um mistério. O Senhor habita nos louvores do seu povo. A gente se reúne para celebrar o nome dele. A gente se reúne para cantar louvores. A gente se reúne para aplaudir o nome do Senhor. Aplauda! Oh! Fala assim comigo. Eu não venho para cá por religião e nem por campanha. Eu venho para cá para junto com os meus irmãos celebrar o nome de Jesus Cristo. Tem um mistério, tem um motivo da igreja se reunir. É algo sobrenatural. Olha o que aconteceu ontem no Descende. Tem um mistério. Onde 2 ou 3 estiverem no meu nome. Mas o que acontece, amados? Davi se alegrou, sabe com o quê? Porque a arca, todo mundo estava com receio dela. Porque lá na terra dos filisteus causou tumores, trouxe peste de ratos, trouxe no meio da batalha, trouxe matança. As pessoas estavam com medo daquele Deus vingativo, daquele Deus ruim, daquele Deus que traz maldição. Eles estavam com medo, mas amados, não era a arca, eram as pessoas. Não era a arca, era o lugar. Não era a arca, mas era a incredulidade das pessoas que causavam aquilo. Entende? Mas aí chegou numa casa onde Deus falou assim: uau, aqui eu quero ficar. Deus disse: uau, aqui eu quero ficar. Nessa casa tem adoração. Nessa casa tem adoração. Nessa casa tem perdão. Nessa casa tem vida comigo. E Deus quis ficar naquela casa. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A notícia espalhou que aquela família prosperou em todas as áreas. Não é seu sacrifício, não é a sua campanha, não é nada humano que a gente possa fazer. É a presença de Deus. Na palavra diz que na presença dele há plenitude de alegria. Na presença dele há fartura. Na presença dele há provisão. Na presença dele há cura. Na presença dele há milagre. Na presença dele tem tudo. Oh, vamos aplaudir. Oh, nós queremos a presença. Nós queremos o ambiente de glória. No ambiente de glória. O que acontece no ambiente de glória? Milagres sobrenaturais. E agora, amados, a notícia chega para Saul e para Davi. E Davi fica feliz. E Davi diz: ai, a arca não causou morte na casa de Obed-edom. A arca não causou peste. Uai, esse povo prosperou. Isso alegrou o coração de Davi. Fala assim para o seu irmão: se alegre com a prosperidade do seu irmão. Obed-edom descobriu o segredo. Aí, gente, como Davi tinha errado. Aí, ó, fala uma coisa para você. Você pode errar, mas nunca na mesma coisa. Davi não tinha errado? Ele trouxe a arca de um jeito, não foi? Aí vai fazer de novo do mesmo jeito? Vira para o seu irmão e fala assim: você erra. Aí você vai lá e erra do mesmo jeito, no mesmo lugar, do mesmo tipo. Cresce, amado. Errado. Não,
Aí ele falou assim, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer, peraí, vou falar com Samuel. Profeta, como que nós vamos fazer? Porque a Bíblia diz que ele consultou o Senhor. Como que nós vamos fazer? Aí o profeta Samuel falou assim, ó, a arca é só para os ombros dos levitas. Fala assim comigo, presença não está em estrutura, não está em carro de bois, não está aqui nessas paredes. Presença está aqui, no ombro. Quem vai oferecer o ombro? Quem vai oferecer o seu ombro? Aí Davi falou assim, verdade. Aí, amados, ele falou assim, então agora nós vamos com tudo. E aí ele chamou os levitas, porque era longe, separou eles para que de 4 em 4 viessem trazendo a arca. E os sacerdotes foram juntos. E aí sabe o que acontecia, amados? 6 passos, paravam, ofereciam um sacrifício de um animal perfeito. E eles paravam todo o acampamento, tudo, ofereciam um sacrifício ao Senhor, adoravam e prosseguiam mais 6 passos. Paravam até chegar no Monte Sinai, não, no Monte Sião. Sinai, misericórdia. Nós vamos em Jerusalém, mas nós não vamos lá não, né, bem? Se for, vou ficar lá embaixo. Ruim. Monte Sinai. Mas o Monte Sião é bom. Monte Sião é maravilhoso. Lá onde a arca foi. Quando a arca, amados, que coisa mais tremenda. Aí que eu quero chegar. Davi teve uma visão muito de líder. Ele falou assim, ó, já discerni como que a arca vai funcionar, que ela funciona, que ela move. Nós vamos trazer isso com os levitas e nós vamos trazer para a tenda e ela não vai ficar mais lá no Santíssimo Lugar guardada, só sacerdote vai entrar. Nós vamos trazer ela para o meio do Monte Sião, no meio do Monte Sião, e nós teremos turnos de levitas e 24 horas eles revezarão e a adoração e o louvor não vai parar. E toda a nação, amados, não foi uma convocação de uma denominação, o povo da Assembleia, o povo da Batista, o povo da Presbiteriana, o povo da Casa de Oração. Não, Davi falou assim, todo o povo de Israel vai adorar a Deus. Todo o povo. Vamos declarar, nós cremos que a trombeta do Senhor está tocando e que Ele está levantando os adoradores na terra. Ele está levantando os adoradores em Franca. Ele não está levantando uma placa denominacional. Ontem a gente assistiu o Descende o dia todo. Pedi para colocar aqui nas 12 horas. Falei, deixa a televisão ligada lá e deixa a profecia falar aí no monte mais alto de Franca. Mas houve um momento que o pastor da maior igreja batista de São José dos Campos, ele fez algo lá que o pessoal do Descende que foi lá, o pessoal nosso aqui, pode testemunhar isso. Ele fez algo muito forte, gente. Teve um momento que ele estava lá com aquela multidão e ele falando sobre o poder dessa unidade, sobre o povo de Deus, sobre o reino. Aí teve um momento que ele falou assim, ó, vamos todos agora falar juntos o nome, cada um fala o nome da sua igreja. Aí agora eu não vou pedir para você falar o nome da sua igreja, que você vai falar casa de oração.
Só se você for de outro lugar. Bem-vindo em nome de Jesus. Aí, então agora vamos falar todo mundo assim, ó. Em 1, 2, 3, cada um fala seu nome, o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Oh, muita bagunça. Alguém entendeu? Agora, quando eu falar 3, todos nós vamos dizer o nome do seu Senhor e o seu Salvador. 1, 2, 3. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, não é sobre nós, não é sobre a casa de oração, não é sobre denominação. É sobre Jesus, 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 Jesus. Oh, e é verdade, é sobre Ele, porque dele e por Ele são. Nós estamos aqui para o reino ser propagado. Nós estamos aqui para a glória do Senhor ser manifestada. Nós estamos aqui porque a gente ofereceu os nossos ombros para carregar a arca de Deus. Agora, nós precisamos falar uma linguagem só. Nós vamos andar juntos. A arca precisou de 4 homens da mesma estatura. Meu amor, precisou de pessoas na mesma estatura. E os passos tiveram que ser sincronizados para carregar a arca, porque era um objeto pesado. E já pensou? Esses 4 levitas, e eles revezavam porque o peso da arca era grande. E isso, amados, fala de algo muito tremendo. Vem com o peso da tua glória sobre nós, Pai. Vem com o peso da tua glória sobre nós. A glória é pesada, a glória de Deus é pesada. A glória de Deus não é juízo, não é julgamento, mas a glória de Deus, ela é pesada. Ela é densa, ela é forte. E aí, já pensou esses levitas discutindo com a arca nos ombros, brigando com a arca nos ombros, cada um querendo ir para um lado, um querendo voltar, o outro querendo ir para a esquerda, o de lá querendo ir para a direita. Dava certo, gente? Fala assim comigo. Para chegar a arca no lugar, eles tiveram que andar juntos, no mesmo propósito, em unidade, em sincronismo e no mesmo propósito. Não vai ter jeito. Olha, nós temos aqui 5 ministérios de 5 equipes. E eu falo para eles: vocês ministram 2 vezes, Thalita? 2 vezes, cada equipe ministra 2 vezes no mês. Tem hora que eu entro no grupo deles e falo assim: a pastora está vindo. E aí eu chego lá e falo assim: vocês se viram, porque quem subir lá é para profetizar. Sabe por quê? Porque ou a equipe anda no mesmo sincronismo, ou a equipe anda no mesmo passo. Porque se chegarem aqui, cada um de um jeito, cada um pensando alguma coisa, não vai vir ao nível de glória que a gente está querendo e buscando. É preciso ter pessoas que paguem o preço, que sejam humildes para dizer: nós vamos andar no mesmo propósito, nós vamos andar no mesmo objetivo, nós vamos andar juntos, nós vamos andar em unidade. Nós estamos juntos para o que der e vier. Não é a respeito de nenhum músico, não é a respeito de nenhum cantor, é a respeito da presença de Deus. Não é a respeito de nenhum que sobe aqui. Todos precisam juntos, alinhados, dando o passo certo, juntos. E a gente viu, a gente está pisando na terra que o Senhor prometeu para nós esse ano. Virou o ano e as coisas começaram a acontecer numa velocidade tão grande. O dia na follow que o apóstolo Leandro,
Leandro Barreto, ele chamou a gente, nós fomos para o backstage, ele deu um relógio para o pastor Marcos. Você está com ele? Oh, que gracinha. Deus abençoe, né, o pastor, o Leandro. E aí ele deu o relógio para ele, falou assim, de aceleração, e ungiu a gente, ungiu nossos pés. E ele falando, está vindo sobre vocês uma aceleração muito grande, um mover sobrenatural nessa cidade. E o Senhor tem trazido palavras, o Senhor tem falado no nosso coração. E aí o Senhor trouxe na conferência o reino, aquelas pessoas ungidas, maravilhosas. E o Senhor falava, eu estou trazendo gente que está num outro nível, num outro patamar. E eles vão vir e vão derramar algo sobre vocês. Aí chega o apóstolo, caladinho, o apóstolo Valdir, senta na mesa com a gente para tomar café. Quando ele sobe, quando ele senta, ele olha para a gente e o Espírito Santo fala com ele. Tem algo diferente sobre eles. Aí eles vão embora, o sogro dele chega para ele e fala assim, e aí Valdir, você vai ungir eles apóstolos, né? Porque você sabe, eles são apóstolos. O Senhor sabe confirmar as coisas. O que eu quero dizer para você, amado? É que nós não estamos aqui brincando. Nós não escrevemos na visão dessa igreja. Eu vejo o tabernáculo de Davi sendo levantado e restaurado novamente no nosso meio. Nós não estamos brincando de casinha. Nós queremos pagar o preço da presença. E eu estou te convidando, eu estou te chamando. Vem para perto para colocar os ombros junto com a gente. E nós vamos ver. Vocês viram como é lindo estar no meio de uma multidão? Eu cresci no meio de muita multidão. Eu cresci vendo muita gente levantando as mãos e adorando o Senhor. Eu cresci vendo multidões para Cristo. Eu cresci vendo multidões para Cristo. E muitas vezes eu tive vontade de ir embora. Eu tive vontade. Marcos, quantas vezes ele foi transferido? Eu falei, opa, agora nós vamos embora dessa cidade, porque eu não via multidões. E eu falava, vamos para o lugar onde tem multidão. E o Senhor falava, não saio de Franca. Não saio de Franca. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder, libera nós. Misericórdia, não estou aguentando ficar aqui. Mas o Senhor não permitia. E aí chegou um dia que Ele clareou tudo para nós e disse, vocês são pais de multidões. E em nome de Jesus, eu estou declarando sobre essa igreja, chegará num tempo muito breve, nesse aceleramento que o Senhor tem para nós. Os cultos de domingo serão extraordinários. Nós chegaremos a 5 cultos muito rápido, porque haverá uma multiplicação muito grande. Haverá multidões se rendendo a Cristo. Cheia. Oh, aleluia. Davi buscou a arca e uma nação se prostrou diante da glória de Deus. Fala comigo assim, uma nação se prostrou. Vira para o seu irmão e fala assim, Franca não pode se prostrar? Quantos podem acreditar comigo que Franca será conhecida como a cidade da oração, da adoração? Franca será conhecida por um povo maluco, um povo cheio do Espírito Santo. Conversões, gente quebrantado, gente chegando e sendo curado, gente chegando e falando, só estou esperando a hora de você, pastora, chamar para quem que vai receber Jesus. Então já vou fazer isso aqui agora. Quem chegou aqui hoje e vai entregar sua vida a Jesus Cristo, quem vai se render, quem vai acreditar que Ele é o seu único Senhor, quem vai voltar para Ele. Se você está perdido, se você está afastado, se você deixou o Senhor, está na hora de você voltar. Está na hora de aliança. Não fique em cima do muro. Quem vai se render a Jesus Cristo hoje? Quem ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, erga a sua mão. Quem ainda não entregou a vida a Jesus Cristo vai se entregar, erga a sua mão. Oh, moça, quem sabe hoje é para você, só para você. Fica com sua mão erguida. Tem mais alguém?
Tem outra mulher ali. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar com eles. Fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração somente para Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Nós vamos ganhar multidões para Cristo. As COs vão crescer, seus vizinhos vão chegar, seus parentes vão chegar. A presença de Deus na sua casa vai atrair as pessoas. E as pessoas vão te perguntar: como que você tem tanta saúde? Como que você tem tanta prosperidade? Como que os seus filhos são assim? Amados, Obed-Edom, quando você lê o relato do livro de Crônicas, porque na hora que Davi vai lá e busca a arca, sabe o que Obed-Edom fala e faz? Ele chega para a mulher e os filhos: mulher, apronta a mala, mulher, coloca as coisas num lugar aí, porque nós estamos mudando junto com a arca. Onde a arca for, a gente vai. Presença. Ele disse: eu não vou. E aí você vê o relato de Obed-Edom. Lá no final, a descendência de Obed-Edom são os porteiros e os guardiões da arca no tabernáculo e no templo de Salomão. Então fala assim: eu e a minha casa. Mais forte que você puder: eu e a minha casa. Já está selado. Tá mesmo? Eu e a minha casa. Já está selado. Ninguém, nenhum se perderá. Eu sou o portal da glória de Deus. A presença está na minha vida e a minha casa é salva. Eu e a minha casa já servimos ao Senhor.